Meus irmãos, vamos abrir então a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Nós já ouvimos esta história cantada. Agora nós vamos ouvir esta palavra lida e pregada. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo devia nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Meus irmãos, o nascimento de Jesus foi planejado, diferente de alguns nascimentos que não são planejados. O nascimento de Jesus foi planejado na própria eternidade. É o único personagem da história que se celebra o aniversário dele em todos os cantos da terra. Nenhum homem, por maior que seja, nenhum rei, nenhum filósofo, nenhum fundador de religião tem seu aniversário celebrado. Por
que o nome de Jesus, o aniversário de Jesus é celebrado? Por uma razão simples, é que Ele está vivo. É que Ele está vivo. É por isso que Jesus é amado, também odiado. Você não odeia Faraó. Quem odeia Faraó hoje? Tutancâmon. Tem alguém odiando Tutancâmon hoje? Não tem. Você não odeia hoje nem Nero. Ah, eu odeio Nero. Não, ele está morto. Mas você ama Jesus, você celebra o aniversário de Jesus porque Ele está vivo. Ele está aqui nesta noite. Ele está conosco. A grande questão, tanto lá quanto agora, que reação eu vou ter a Jesus? O texto que nós acabamos de ler retrata para nós 3 atitudes em relação a Jesus. A primeira atitude, nós diríamos que é uma atitude de hostilidade, de rejeição, de ódio, de desconforto. Esta é a reação do rei Herodes. Esse personagem é introduzido aqui nos evangelhos, mas eu preciso saber quem é esse homem. E eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva para introduzi-lo. Vocês se lembram, como o pastor Erival disse, que há 400 anos havia um silêncio, não havia música. E a música começa com o Natal, começa com o nascimento do Senhor Jesus. Depois de 400 anos de silêncio. Israel encerra o Velho Testamento lá no poder dos medos persas. Os medos persas caíram, o Império Greco-Macedônio dominou o mundo, depois o Império Grego também ruiu, e foi dividido por vários generais. Depois Israel ficou no governo dos Seleucidas, dos Ptolomeus. Mais tarde a família Asmoneia domina aquela região, mas no ano 63 a.C., Pompeu domina esse território de Israel. Passa a ser um domínio romano. E Pompeu nomeia Antípater como líder desta região. E Antípater morre e deixa o seu filho Herodes, aqui chamado de Herodes o Grande, porque tem 4 Herodes na Bíblia: Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Esse é o Herodes o Grande. E ele reina em Israel de 37 a.C. até o nascimento de Jesus, posterior pelo menos, alguns 2, 3 anos depois do nascimento de Jesus. Esse Herodes era um homem de uma capacidade administrativa incrível. As grandes obras em Israel foram feitas por ele. A construção, ou melhor dizendo, a reconstrução, a ampliação, o embelezamento do templo de Jerusalém foi obra dele. A cidade de Cesareia, o porto internacional de Cesareia, foi obra dele. A fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado, foi obra dele. A fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, foi obra dele. Era um homem megalomaníaco. Mas esse homem tinha um medo de perder o poder muito grande. E esse homem foi muito cruel por causa disso. Ele se casou 9 vezes. 9 vezes. E dizem os estudiosos que a sua esposa preferida, chamada Mariana, de uma família da aristocracia, quando se casa com ela, com cisma de que a família dela pudesse conspirar contra ele, ele manda matar todos os membros nobres da família da sua mulher. Mais tarde, a sua sogra, Dona Alexandra, pede para ele nomear o cunhado dele, Aristóbulo, como sumo sacerdote em Jerusalém, porque o sacerdócio estava corrompido, e ele nomeia um jovem de 17 anos para ser sumo sacerdote. E o menino começa a desenvolver um bom trabalho de liderança. Ele, com ciúmes, mandou matar o rapaz. Sua sogra, com medo, foge para o Egito, para escapar de suas mãos. Ele manda seus emissários para lá, ela tenta escapar, mas não consegue. Ele mata a sua sogra lá no Egito. Quando ele volta, o imperador de Roma convoca-o, por causa da sua crueldade. E ele, com medo de que a sua mulher Mariana conspire contra ele na sua ausência, porque havia rumores de que ela iria conspirar contra ele, antes de viajar, matou a sua mulher Mariana. Quando ele retorna dessa viagem a Roma, ele resolve remediar a situação e manda 2 de seus filhos para Roma.
E a sua irmã Salomé disse para ele: quando esses meninos voltarem, eles vão estar muito habilitados para assumir o governo. Com ciúmes, ele não tem dúvida, manda matar os 2 filhos. Antes de morrer, ele ordena a sua irmã Salomé a matar pelo menos um nobre em Israel no dia da sua morte, porque queria choro no seu funeral. Quando você lê na Bíblia o que está escrito no capítulo 2, versículo 3, você não consegue entender isso. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Como é que você acha que um rei, ao saber que um menino nasceu numa cidade vizinha, para ser rei, ele é menino, fica alarmado, perturbado? Isso perturba uma cidade inteira, senão na consciência de que é um homem louco, amante do poder, se sente inseguro e ameaçado a qualquer outra pessoa que se levanta para ocupar o lugar dele. E a postura de Herodes em relação a Jesus é de plena e total hostilidade. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, o pânico diante da notícia de que havia nascido, conforme o verso 2, um menino para ser rei dos judeus. Ele entra em pânico, ele se alarma. Ele vê Jesus como uma ameaça para a vida dele. Segunda atitude dele, notem comigo os versos 4 a 6, é uma atitude de curiosidade. Porque notem vocês que Jesus nasceu em Belém, provavelmente há 2 anos. Jesus tornou-se uma pessoa desconhecida lá, ninguém recebeu Maria em casa, não tinha hospedaria, não tinha pensão, não tinha hotel, não tinha nenhuma família caridosa para acolher aquele casal. O menino vai nascer lá numa manjedoura, num coxo de animal. Passam-se 2 anos, irmãos, ninguém sabe. Os escribas, os principais sacerdotes, ninguém sabe. Mas o rei, querendo saber informações, diz aí os versos 4 a 6, que ele convoca quem? Todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ou seja, a elite religiosa, os sacerdotes que cuidavam do templo e os escribas que cuidavam da lei, os entendidos da época, para saber com precisão onde nasceria. Note, por favor, o que está escrito. Por favor, note isso aí. Indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Note que ele não perguntou onde nasceu, onde deveria nascer. Ou seja, o Natal, o nascimento de Jesus, não estava sendo lidado nem pelos sacerdotes, nem pelos escribas, nem pelo rei Herodes, como um fato consumado, mas como uma possibilidade. Quando esse negócio acontecer, vai acontecer quando? Vamos olhar as profecias, vocês que entendem de Bíblia, veja aí, onde que a probabilidade desse filho nascer? E eles examinam, eles são entendidos de Bíblia. Qual a resposta deles? Preste bem atenção no verso 6. Versículo 5. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Eles sabiam que quando esse menino, rei dos judeus, nascesse, seria em Belém. O rei está curioso para saber esse detalhe. Mas olha, em terceiro lugar, a sagacidade dele no verso 7. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Ele está colhendo dados, ele está levantando informações, ele está fazendo uma diagnose, ele está fazendo um diagnóstico, ele está pegando informações precisas, porque ele tem um propósito: eliminar esse menino. Mas ele faz isso com sagacidade. Ele não publica isso, ele chama em particular os magos para saber exatamente quando que a estrela apareceu. Porque se a estrela apareceu quando o menino nasceu, e quanto tempo do aparecimento até a chegada deles a Jerusalém, ele tem uma ideia de que data tem esse menino, para então eliminá-lo. Depois da sagacidade vem a sutileza. Olha comigo o versículo 8, a parte A. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Preste atenção, informar de que maneira? Cuidadosamente. Eu não quero que fique nenhum detalhe. Estou mandando vocês como detetives.
Eu quero que vocês sejam os meus agentes secretos. Vocês vão pesquisar e investigar detalhes. Me dê essa informação. Isso é sutileza. Agora veja a dissimulação dele no verso 8, parte B. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Aqui ele bota uma grande máscara de mentira, uma farsa de religioso, um falso adorador, e diz: meu propósito é adorar esse menino também. Quando ele só quer a informação para eliminar o menino. E aí vem a crueldade dele. Veja comigo o verso 13, quando ele é ludibriado, quando o projeto dele frustra-se. Olha o verso 13: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino, não para adorá-lo, mas para matá-lo. Para matá-lo. E finalmente, queridos, vem a fúria dele, no verso de número 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara com os magos. Então a primeira reação é desse homem cruel. Desse homem cruel. E sabe, amados, Jesus ainda é um personagem que incomoda muito. Talvez ninguém no mundo seja mais odiado do que Jesus. Jesus incomoda. A presença de Jesus incomoda. A luz incomoda as trevas. A verdade incomoda a mentira. A justiça incomoda a iniquidade. O amor incomoda o ódio. Aqueles que relutantemente não querem Deus, não querem andar na luz, não querem viver na verdade, não querem ter encontro real com o Deus que é santo, 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 a presença de Jesus incomoda. É por isso que você vê hostilidade a Jesus nas ideologias políticas. É por isso que você encontra hostilidade a Jesus nos meios acadêmicos. É por isso que você encontra hostilidade a Jesus nas grandes faculdades e universidades do saber humano. Jesus incomoda. Ele produz hostilidade. E aqui está um homem que é um ícone, que é um exemplo, que é um protótipo de toda esta hostilidade e resistência a Jesus. Resistência a Jesus. Mas louvado seja Deus. Quero que você confira comigo o versículo 19 e 20. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te teu menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Eu acho isso maravilhoso. Sabe por quê? Que tem hostilidade a Jesus? Tem. Que vai ter hostilidade a Jesus? Vai. Mas os inimigos de Jesus morrem. Os inimigos de Jesus morrem. E Jesus está vivo. E muito bem, Ele está no trono, Ele não se sente abalado, Ele não se sente ameaçado, Ele não se sente acuado, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele destrona reis, Ele levanta reis, Ele governa o universo, Ele tem tudo nas suas onipotentes mãos, Ele está vivo, Ele está no trono, Ele reina soberanamente. Os inimigos dele morrem, passam, mas ele permanece glorioso, bendito eternamente. A segunda reação, irmãos, que eu gostaria que vocês olhassem comigo, é a reação, primeiramente, não está no texto, mas eu queria recorrer a ela, está lá em Lucas 2,7, é a reação dos belemitas. Não havia lugar para eles em Belém. Talvez a rotina, talvez não tenham consciência de quem era, da importância dele, do significado dele. Maria chega com José, no momento de dar à luz, e a cidade estava cheia, as hospedarias estavam cheias, e não havia lugar para ele. E eu fico olhando essa cena e pensando o seguinte: há muitas pessoas hoje que também não têm lugar para Jesus.
Estão ocupados demais, correndo demais, atarefados demais, envolvidos demais com a sua própria agenda, com seus próprios negócios, com seus próprios afazeres, com a rotina da vida. Não tem espaço para Jesus. Pensa comigo na sua vida. Você tem um dia de 24 horas. O que você está fazendo com as 24 horas? Aí você diz a uma pessoa, você tem que ler a Bíblia. Ah, não tem tempo. Você tem que ir à igreja. Não tem tempo não, estou muito ocupado. Você tem que dedicar sua vida a Deus. Não, eu estou muito... Você precisa ver minha agenda, como é que é. Irmãos, nós agindo assim não somos diferentes da cidade de Belém. Nós estamos empurrando Jesus para fora da nossa vida, para fora da nossa casa, para fora do nosso coração, para fora da nossa rotina, para fora da nossa dinâmica, para fora da nossa agenda. Não havia lugar para Ele. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção é a indiferença dos principais sacerdotes, dos escribas, apesar do conhecimento bíblico. Eu acho isso impressionante. É que Jesus tenha nascido em Belém, os anjos proclamaram isso, os pastores foram ver isso. Belém fica do lado de Jerusalém, dá para ir a pé numa hora, 1 hora de caminhada a pé. Pressupõe que já tem 2 anos que ele nasceu lá. Os escribas principais, sacerdotes, que eram os homens saduceus, teólogos liberais da época, porque eles não acreditavam em espírito, em anjo, em ressurreição, eram os colaboracionistas de Roma, mas tinham o poder eclesiástico nas mãos, o sacerdócio nas mãos. E está escrito aqui que também entre eles estavam aí os escribas do povo. Os escribas não eram um partido igual o fariseu, o saduceu, era uma elite intelectual, eram os teólogos, os mestres, os professores de Bíblia da época, tinham todas as informações nas mãos, mas conhecimento sem devoção não resolve. Teologia na cabeça sem compromisso não resolve. Sabe o que me impressiona? É que eles não atentam para os mensageiros estrangeiros, gentios, que chegam em Jerusalém. Diz, nós viemos adorar o rei dos judeus. E aí o Herodes vai lá, convoca-os, vem cá, como é que é esse negócio? Onde é que esse tal desse rei vai nascer? E eles olharam, está na Bíblia isso, é Belém da Judeia. E os magos não ficam em Jerusalém, eles vão para Belém, eles dão sequência à jornada deles para adorar o menino Jesus, o rei dos judeus, e eles não vão. Eles não vão. Eles têm conhecimento, mas não tem amor, mas não tem paixão, mas não tem compromisso, mas não tem devoção. Irmãos, às vezes aqueles que mais sabem são os que menos fazem. Os que mais sabem são os mais apáticos. Os que mais conhecem são os mais secos. E se vocês perceberem, esses escribas e principais sacerdotes vão se levantar para ser os maiores opositores de Jesus e do seu ministério. Não só eles não adoram, não só eles não se curvam, não só eles não se rendem, como eles se põem como inimigos de Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que o nosso conhecimento não nos endureça, para que o nosso conhecimento não nos seque por dentro, para que o nosso conhecimento não nos torne estéreis espiritualmente, para que o nosso conhecimento não nos deixe cheios de nós mesmos e vazios de Deus. Indiferença. Alguém já disse que a indiferença é pior do que o ódio.
Alguém já chegou a dizer que o antônimo de ódio, de amor, não é ódio, é indiferença. É melhor você brigar com a pessoa do que tratá-la com descaso. Passar por ela, não dá bola. É isso que eles fizeram. Jesus nasceu em Belém, 2 anos já. Eles não foram lá. Eles não procuraram. Eles não adoraram. No momento que eles confrontaram-se com ele, foi para hostilizá-lo, rejeitá-lo e levá-lo à cruz. Mas, amados, eu queria que vocês olhassem comigo agora a terceira reação, que é a reação dos magos. E eu quero pontuar 3 coisas aqui. Primeiro, a postura dos magos para encontrar Jesus. Olha comigo, por gentileza, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. É curioso que fala Oriente é uma região muito ampla, não dá para você saber. A maioria dos comentaristas acham que eles vieram da Pérsia. E que você não diz aqui que são 3, e nem que são reis. Uns magos, eu não sei se foram 3, se foram 4, se foram 5, está indefinido, uns magos. Não fala que são reis. Mas em virtude de que eles veem uma estrela, eles tinham noção de verdades bíblicas, porque aquela região já tinha sido também atingida pela influência dos judeus lá atrás. E há uma profecia bíblica muito curiosa acerca deste assunto, que está em Números 24, versículo 17. E essa profecia diz o seguinte: vê-lo-ei, mas não agora, contemplar-o-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Havia este entendimento profético de que uma estrela de Jacó haveria de surgir. E Deus, que é o Deus da providência, usa o conhecimento limitado que esses magos têm, porque eles eram muito provavelmente estudiosos da astrologia, e eles veem essa estrela, e eles então, diz o texto, que não mediram distância para ter um encontro com Jesus. Preste atenção, eles estão na Pérsia, eles estão a caminho, talvez anos, meses de caminhada, por desertos, por estradas perigosas, por noites geladas, por dias quentes demais, e eles estão caminhando apesar da longa distância, enquanto gente está ali do lado, que conhece a verdade e não valoriza. Quanto mais familiarizado com a verdade, mais as pessoas descartam e consideram com descaso essa verdade. Quer um exemplo, pastor Ival? Nós temos visto alguns irmãos de outras denominações vindo para nós, com muita alegria a gente recebe, e às vezes eu testemunho uma coisa assim interessante. Quando a pessoa descobre a bênção, a beleza que é a doutrina reformada, as doutrinas da graça, ela encontra algo tão lindo, tão maravilhoso, tão encantador, diz: meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que descoberta fantástica. Aí você vê gente que nasceu na igreja, escutou isso desde o berço, essas maravilhas, a pessoa não valoriza, valor nenhum, não se encanta, não se alegra, não exulta, não estuda, não usufrui. Eles não mediram distância. Segundo, eles buscam informação na palavra. Notem vocês que Deus é maravilhoso. A estrela aparece para eles no Oriente, e eles vão aonde? Para Jerusalém. A estrela era o recurso que eles tinham, era a revelação insuficiente, limitada que eles possuíam e que Deus deu para eles, para guiá-los até Jerusalém, onde estava a palavra, a instrução, a verdade.
para que eles pudessem entender uma coisa: quem vai nos levar a Jesus e nos tratar sobre Jesus e nos ensinar sobre Jesus e nos revelar Jesus e nos mostrar quem é Jesus, é a Escritura, é a palavra. Você quer conhecer Jesus? Olha para a palavra. Você quer saber quem é Jesus? Estude a palavra. Se quer conhecer o plano de Deus por meio de Jesus, estude a palavra. Eles vão buscar informação em Jerusalém na palavra. Terceiro, eles foram constantes nessa busca, porque eles param em Jerusalém, eles recebem a informação de que é em Belém, e diz o versículo 9, confira aí comigo por gentileza, Mateus 2,9, que Herodes os manda, e diz aí: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. De Jerusalém a Belém, a estrela vai na frente deles, precede a eles, e essa estrela para exatamente em cima de onde estava o menino. Eles não desistiram até ir onde estava Jesus. Isso é o que fizeram antes para encontrar Jesus. Mas vamos ver um segundo ponto deles, a postura ao encontrarem Jesus. Primeira postura deles, olham comigo o versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles não estão alegres por causa da estrela. Eles estão alegres onde a estrela parou. Eles estão alegres para quem a estrela apontou. Eles estão alegres porque o fruto desta jornada deles era para ver e adorar o Rei dos Judeus. A alegria deles é de ter de fato um encontro com Jesus. E eu quero dizer para vocês que a verdadeira alegria da vida acontece quando você tem um encontro com Jesus. Não é quando você apenas é promovido na sua empresa, ou quando você recebe um salário melhor, ou quando você recebe um diagnóstico de que uma doença grave foi curada, ou de que você recebeu uma grande bênção financeira ou material na sua família. É quando você tem um encontro com Jesus. Aí está a alegria. Ele é a nossa alegria. Olha novamente comigo a segunda reação deles. Eles o adoraram, versículo 11, entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Eles não adoram a estrela, eles não adoram Maria, eles adoram Jesus. Jesus. Qualquer outra adoração que não a Jesus está fora de foco. Fora de foco. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas adoram a natureza, adoram as estrelas, adoram o sol, adoram a lua, adoram o mar, adoram a terra, adoram os astros, adoram Maria, adoram Pedro, adoram Paulo, adoram o santo, adoram este, adoram aquele. Esses magos, diríamos nós, eram pagãos, eram gentios. Eles não têm uma plena revelação ainda de toda a verdade de Deus, porque os que têm toda a revelação de Deus são indiferentes, são hostis. Mas eles vêm e eles adoram a Jesus. Terceiro lugar, o que eles fizeram? Eles fizeram ofertas a Jesus. Olha o verso 11, parte B. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O que significa isso? Primeiro, eles reconheceram que esse menino é rei. Ouro. Eles entendem, em segundo lugar, que esse menino não é apenas rei, ele é divino. Por isso, pode-se queimar incenso para adorá-lo. Terceiro, eles entendem que esse menino veio para morrer. Por isso, mirra, que era um produto usado para embalsamar aqueles que morriam.
Profeticamente, esses magos reconhecem uma coisa: de fato esse menino é rei. Não é Herodes que é rei, não é César Augusto que é rei, esse menino que nasceu em Belém da Judéia, na casa do pão, que é rei. Seu reino é eterno, seu reino nunca passará. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Mas eles reconhecem que este rei veio para dar sua vida por nós e morrer em nosso favor e em nosso lugar. Terceira coisa que esses magos nos ensinam, irmãos, é a postura deles depois que tiveram um encontro com Jesus. E duas coisas são destacadas. Primeiro, eles passaram a viver sob a orientação de Deus. Olha comigo o versículo 12, a parte A. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Notem vocês que eles têm revelação limitada. Eles vão a Jesus através de uma estrela e eles deixam o local e voltam para a sua terra através de um sonho. Eles não têm a escritura. Deus dá a eles o que eles têm e comunica a eles o seu propósito. E eles seguem esta orientação. O que eu acho impressionante é que os sumos sacerdotes, os principais sacerdotes, os escribas, mesmo tendo a palavra, não seguem, não obedecem, não cumprem, não vivem, não praticam. E eles, mesmo tendo uma revelação limitada, plenamente obedecem. Mas em último lugar, notem comigo, meus amados, que eles passaram a viver em obediência a Deus, porque o verso 12b diz assim: e regressaram por outro caminho à sua terra. Eles não voltaram por Jerusalém, porque se voltassem para Jerusalém, estariam contribuindo com o projeto de Herodes, para eliminar Jesus. E eu quero dizer para você, que toda vez que você tem um encontro com Jesus, você não volta mais para o mesmo caminho. Toda vez que você tem um encontro com Jesus, você foge do caminho errado. Toda vez que você tem um encontro com Jesus, você pega uma outra estrada, porque Jesus é o caminho. Não dá para voltar mais para a velha vida. É uma nova história, são novas decisões, são novas opções, são novas escolhas. É uma nova estrada, um novo caminho, um caminho de obediência ao propósito de Deus. Jesus nasceu, viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou, está no céu e vai voltar para julgar vivos e mortos. Mas hoje, você e eu precisamos ter uma reação, uma atitude em relação a Ele. Qual é a sua? Hostilidade? Vê Jesus como uma ameaça à sua vida, ao estilo de vida que você tem, à maneira como você vive, às suas pretensões de orgulho e soberba? Porque se você escolher viver no pecado, pode saber disso, Jesus é uma pedra do seu caminho. E se você tropeçar nessa pedra, você se arrebenta todo. Qual é a sua atitude? Eu sei quem é Jesus, mas eu vou contar a minha vida. Eu sei quem Ele é, mas eu não quero saber. Basta a mim o conhecimento. Não seja assim, indiferente, como os escribas, como os principais sacerdotes, que lidam com o sagrado, que estão aí todo dia lidando com o espiritual, mas isso não mexe mais com a sua vida, isso não toca mais o seu coração. Aliás, você blindou o seu coração. Aliás, você já pôs uma grande crosta, uma armadura de ferro, e você não olha mais para Jesus como aquele que é a sua esperança e a sua alegria. Haja como esses magos do Oriente. Não tem distância, não tem sacrifício,
nada detém seus passos, a não ser que você chegue aos pés de Jesus, para adorá-lo, para reconhecer que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é Deus, que Ele veio para morrer por você. Toma a decisão hoje de andar com Deus, seguir a direção de Deus, voltar a partir de hoje, desta noite, para um outro caminho. Você que às vezes tem tomado caminhos escorregadios, caminho largo da perdição, dos muitos atrativos, das muitas luzes, volte hoje para casa, dizendo: Senhor, eu quero caminhar por um novo caminho, caminho da luz, caminho da verdade, caminho da salvação. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua fronte, colocasse a sua vida diante de Deus essa noite. Senhor Deus, nós te damos graças, porque nesta noite nós já ouvimos a história de Jesus, a história cantada, a história pregada. Bendito é o teu nome, Senhor, porque esta também é uma noite de salvação, e nós te pedimos que tu operes poderosamente, eficazmente na vida de cada pessoa que veio aqui hoje. Se há alguém neste santuário que ainda não teve um encontro real, pessoal, transformador com o Senhor Jesus, que esta seja uma noite de salvação, que esta seja uma noite de entrega, que esta seja uma noite em que o nosso coração, como aqueles homens do Oriente, aqueles magos, se prostraram e adoraram a Jesus, que também corações se rendam nesta noite para adorarem a Jesus, para reconhecerem que Ele é o Rei, para reconhecerem que Ele é Deus, para reconhecerem que Ele veio por amor de nós, para morrer por nós, para nos dar a vida eterna. Aplica a Tua palavra, Senhor, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.